o doutor Rogério Camelo. Ele é advogado, bacharel em Direito pela Divrai, sócio do escritório Álvares Camelo e Otero Rocha. É graduado em Informática pela AESO, pós-graduado em Finanças pela Universidade de Pernambuco. Também é consultor jurídico da Marvan, administradora na área de Direito Condominial. Pós-graduando em Direito e Mercado Imobiliário pelo Instituto Luiz Mário Moutinho. É também integrante da Comissão de Direito Imobiliário e da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB de Pernambuco. O doutor Rogério Camelo já está na mesa. Participam deste painel o doutor André Abelha. Ele é advogado, fundador e diretor do Ibradim, sócio do Castier Abelha Advogados, mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é também membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB no Rio de Janeiro. É professor dos cursos de pós-graduação em Direito Imobiliário e Direito Civil da PUC, da Universidade Cândido Mendes, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da Escola Superior da Advocacia Pública, da PGE-RFJ e do Centro de Capacitação Imobiliária do Secov do Rio de Janeiro. Convidamos o doutor André Abelha. Participa também deste painel a doutora Mariana Cavalcante. Ela é gestora jurídica da construtora CONIC, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em Direito Civil, Negocial e Imobiliário pela Universidade Anhanguera de São Paulo. É especialista em Direito Imobiliário, Urbanístico, Registral e Notarial pela Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Integra a Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Pernambuco. Convidamos a doutora Mariana Cavalcante. E também participa deste painel a doutora Andressa Mourato. Ela é advogada, gestora do Departamento Jurídico da Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário. Bacharel em Direito pela Faculdade Integrada do Recife, integra a Comissão Técnica da ADEME-PE e também a Comissão de Direito Imobiliário da OAB-PE. Convidamos a doutora Andressa Mourato. Com a palavra o moderador, doutor Rogério Camelo. Boa tarde, pessoal. Antes de fazer início, eu queria cumprimentar a mesa, a pessoa do doutor... Já tenho a intimidade de chamar de Abelha. Doutora Andressa Mourato, doutora Mariana Cavalcante. Bom, para a gente foi dada a árdua missão de falar sobre condomínio de lotes, exatamente o primeiro módulo após o almoço, né? O horário do cochilo. Então, a gente vai tentar aqui ser breve, vai explicar um pouco o Instituto. Tá bom, pessoal? Aí tá para ouvir? A gente vai falar um pouco do Instituto e eu vou começar citando, então, um jurista francês chamado Georges Bert. Ele dizia que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Por que é que eu estou tecendo essas palavras? Porque isso faz referência exatamente ao condomínio de lotes. Eu vou retroceder um pouco a 1964, com a Lei 4.591, foi que instituiu o condomínio edilício e a incorporação. Naquele momento, o condomínio edilício era composto basicamente de um prédio tradicional que a gente conhece, com uma fração ideal associada a ele. Logo, você era dono particular de uma coisa individualizada e era dono, ao mesmo tempo, da coisa comum. Então, você tinha o prédio tradicional e tinha o condomínio de casas tradicional. Aquele loteamento, usando a palavra inadequada, aquele loteamento em que as casas eram construídas iguais. Isso era o condomínio regido pela 4.591.
por bem, em 79, veio a lei do loteamento, a 6766. A lei de loteamento veio para sanar um problema que não era possível ter um condomínio que fosse só terreno. Era um loteamento. Só que o loteamento, ele presumia uma construção de vias de acesso e toda a infraestrutura de energia, de água e de esgoto era construída pelo empreendedor e doado ao ente público. E aí o que é que ocorria na prática? O ente público, através de um ato administrativo, autorizava esse condomínio de lote a murar e o que era público se tornava privado. É o que a gente chama aqui, era de um Frankenstein, de uma solução que foi dada para o condomínio que a gente chama hoje de condomínio de lote. Era um loteamento que se transformava num condomínio edilício através de um ato administrativo. Aí, por fim, veio a lei de condomínio de lotes, que foi na tentativa de sanar esse delay que havia entre o que era feito na prática, mas não tinha uma previsão legal. E aí, nesse sentido, tanto Andressa como Abelha e como Mariana vai discorrer sobre os conceitos e a evolução ao que está sendo aplicado hoje em dia. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Andressa, que vai explicar um pouco a parte conceitual. Obrigado. Boa tarde a todos. Quebrar um pouco o protocolo aqui de estar conversando por cima, da liberdade para fazer minha apresentação mais próxima de vocês. Assim eu me sinto mais à vontade para um simples bate-papo, né? A gente está aqui para aprender em conjunto. O cenário foi tratado condomínio de lotes, as repercussões diante dessa lei de 2017. E aí vocês podem perguntar, por que tratar de loteamento, de condomínios? É um tema tão batido, a gente já vê tanta coisa desse tipo por aí, mas aí é que está. A gente está acostumado a ver estruturas físicas semelhantes, mas empreendimentos com naturezas completamente diferentes. Causa uma tremenda confusão. Então, pronto, está melhor? E aí, o que é que a gente achou interessante trazer para vocês? No cenário anterior à legislação, falar um pouco dessa legislação. Basicamente, para tratar da regularização fundiária, entrou em diversos temas, alterou lei, alterou o Código Civil, revogou decretos. É uma lei bem ampla e objeto de diversos questionamentos em alguns pontos. Mas, como nosso tema hoje, pela limitação do tempo, vai ser somente referente a condomínios e loteamentos, vamos centralizar, focar a nossa apresentação nesse cenário antigo, novo cenário frente a essa nova legislação. Vejam, anteriormente a lei não era novidade para ninguém, ele poderia ser o geral, condomínio edilício, que é o que a gente está mais acostumado. Obrigada. Daqui para o quinto ele funciona. E aí nós tínhamos as formas de condomínio geral e edilício e as formas de parcelamento do solo, que é remembramento, e loteamento tradicional. Esse era o nosso cenário antigamente. Com a nova lei, como vocês podem observar, ela alterou a legislação e o Código Civil para incluir mais 3 tipos de empreendimentos, tá? E por que, talvez, ele tenha tido essa ideia de tratar expressamente desse tema? Porque é um tema que foi bastante
discutido entre juristas, urbanistas, advogados, estudantes de direito, enfim, apaixonados pela área de direito imobiliário como eu. Vou contextualizar um pouco para vocês, que entende que nem precisaria de uma nova lei para tratar desse tema, porque a legislação anterior, por analogia, a lei do parcelamento, o decreto-lei, que tratava sobre isso, e a lei dos condomínios, ela já poderia ser tratada de forma análoga e que o município não poderia fechar os olhos para uma nova realidade de empreendimento que veio surgindo ao decorrer do tempo, já que a legislação não avança no mesmo ritmo que a sociedade. Isso a gente pode observar pelas leis que vamos tratar. São leis de 67, de 79, entendeu? Então, assim, essa corrente que entendeu pela desnecessidade, qual é o argumento dela? Ela praticamente, como eu falei para vocês, entendiam que, por analogia, poderiam ser usados esses institutos, que é a lei de condomínio e edificações, e o decreto-lei, que tratava de parcelamento do solo, e pelo fato do município ter autonomia para legislar e traçar diretrizes e parâmetros que melhor se adequassem ao seu espaço, para usar melhor o uso do seu solo, né? Então, para vocês terem uma ideia, antes mesmo dessa lei de 2017, que nós vamos tratar agora, já existiam empreendimentos que concordavam com essa corrente e já existem leis municipais que versam sobre loteamento fechado, condomínio com acesso controlado, condomínio de lotes. E assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, diante desse embaraço jurídico de ser legal ou não legal, essas figuras que eram vistas, por vezes, figuras atípicas, principalmente por urbanistas e registradores que não se sentiam à vontade em registrar um tipo de empreendimento que não era expressamente previsto em lei, né? Inclusive porque na lei do parcelamento há uma previsão expressa de que o registrador que registrar o loteamento fora dos parâmetros daquela lei, ele está sujeito a sanções penais, administrativas e até a multa. Então, vários registradores não se sentiam confortáveis com essa figura jurídica. E aí, errei. É para cá. E a outra corrente doutrinária, que entendia pela necessidade da lei, ela veio para tratar o seguinte: nós temos uma estrutura física muito semelhante, mas institutos com naturezas completamente diferentes. E essa é a grande dúvida de boa parte das pessoas. Entendeu? Se vocês estão adquirindo um lote em um loteamento de acesso controlado, que foi trazido por essa lei, ou se vocês estão adquirindo um lote pertencente a um condomínio de lotes. Parece um pouco confuso, muito nome lote, loteamento, condomínio. Então, a nossa intenção foi trazer para vocês o seguinte, que, olha a semelhança dos empreendimentos. Eu poderia tirar esses nomes aqui de cima, que eu acredito que ainda assim vocês teriam dificuldade, a olhos nus, de identificar, nesse caso, o que é um condomínio de lotes e o que é um condomínio de acesso controlado. Não é isso? Então, portanto, a nossa intenção, nesse momento, na minha apresentação, é conceituar um pouco esses empreendimentos e as diferenças na natureza deles, para que vocês consigam absorver melhor essas informações e reflitam sobre as próximas apresentações dos colegas, porque isso impacta o conceito, a diferença de conceito
impacta diretamente nas questões de regularização, cada um tem sua forma, sua natureza. Então, vamos em frente, que o tempo é curto. Rogério, quando faltar 5 minutinhos, por favor, me avise. Dizem que mulher fala muito, né? Aí eu já... Mas só estou dando uma passeada aqui, para fingir que está tudo bem, tudo tranquilo. Condomínio de lotes. Nós elegemos, tá, pessoal? Lá naquele rol inicial que eu mostrei para vocês, foram 3 espécies de empreendimentos que foram incluídos pela lei de 2017. Mas, diante do nosso tempo curto e pela semelhança física entre esses empreendimentos, nós elegemos 2 para debatermos hoje. Então, qual a diferença? Condomínio de lotes alterou o Código Civil, essa nova lei alterou o Código Civil, acrescentando o artigo 1358-A, informando que pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são de propriedade exclusiva. Então, nesse tipo de empreendimento, principalmente o doutor Rodrigo, que brincou que confundia, disse, nunca mais você vai confundir. Porque quando você estiver adquirindo um condomínio, um loteamento, um condomínio de lote, você está adquirindo a unidade, certo? Do lote, mais a fração ideal correspondente ao terreno a que faz parte, aquela área comum. Entendeu? Então, como é que você vai conseguir identificar de forma mais prática isso? Avaliando a matrícula do imóvel. No imóvel, num lote puramente simples, você vai ter a metragem, você vai ter as limitações, as confrontações, mas somente isso. E no condomínio de lotes, você vai ter de cara a informação. Você está adquirindo um lote de tanta metragem, com os parâmetros tais, mais uma fração ideal de terreno. Tá certo? E aí, quais são essas aplicações? Nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver no condomínio edilício. Então, os adquirentes dos lotes, eles são proprietários não só do lote, como das comuns daquele empreendimento. Certo? Em regra, o município, para aprovar esse tipo de empreendimento, pede uma contrapartida ao empreendedor, que seja a doação da área para em outra localidade, uma contrapartida. Por quê? Porque ele está privilegiando uma área de uso de natureza pública para alguns particulares. E o loteamento de acesso controlado, ele é a modalidade de loteamento, né, cujo acesso será regulamentado pelo poder público, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres e aos condutores. Ou seja, nesse caso, primeiro, quando você adquire o lote, quando o loteamento ele é aprovado pela prefeitura, obrigatoriamente são abertas vias públicas. Então, a grande discussão até hoje em relação à regularidade ou não desse formato de empreendimento seria: como é que eu vou isolar uma área pública em detrimento do particular? Tá? E essa lei nova de 2017, ela veio trazer um pouco de segurança jurídica para a gente, no momento em que ela aponta esses institutos, mas, ao mesmo tempo, ela delegou aos municípios o dever de legislar sobre as diretrizes e parâmetros urbanísticos que seriam aplicados nesse tipo de empreendimento. Tá? Eu estou falando um pouco rápido por causa do tempo, então não dá para traçar qualquer pontinho, mas, ao final, qualquer coisa, eu deixo meu contato e passo a apresentação para vocês. Tá? Então, foi aquele embaraço judicial. Vamos nos dar conta da realidade do desenvolvimento das cidades e a segurança pública, que a gente busca, segurança, privacidade, ou vamos
nos impactar com uma corrente que não concorda com esse tipo de empreendimento, porque seria uma limitação de bem público, em privilégio do privado. Então, gente, é mais ou menos isso... Oi, voltei. Que eu queria abordar com vocês. Primeiro, sempre que pensarem em loteamento de acesso controlado, as áreas daquela localização serão de natureza pública. E aí, como é que funciona na prática? É formada uma associação de moradores, e essa associação de moradores, os adquirentes dos lotes, deveriam automaticamente se associar, mas aí vem aquele embate jurídico referente à Constituição Federal, que ninguém é obrigado a associar-se se não for da sua vontade. Então, esse tema vai ser tratado mais à frente pelos meus colegas. Eu quis só mostrar um pouco da diferença da natureza jurídica entre os dois empreendimentos para vocês. Como dica para quem quer garantir uma maior segurança para o seu cliente, dá uma olhada na prefeitura se o projeto está aprovado e de que forma ele está aprovado. Avalia no cartório de registro de imóveis se aquele loteamento ele está regulamentado, e aí você vai ter a matrícula do imóvel aberta e vai analisar todos os parâmetros, diretrizes e até ônus que existirem em relação àquela unidade. Essa é uma das formas de maior segurança para o seu cliente. Identificado na matrícula a informação de fração ideal, vocês lembram sempre, condomínio de lotes, onde as áreas são privativas, as áreas comuns, tá? Não se falou em fração ideal na matrícula do imóvel, nós estamos falando da unidade lote puramente dito, certo? Vocês não se tornam donos da área comum, e essas vias de acesso e equipamentos públicos, desde o registro do projeto, passam a fazer parte do domínio público. E a cobrança da taxa associativa seria exatamente para cobrir essas despesas locais, tá? Então, é isso. Por fim, tive que falar um pouco mais rápido, tentei imaginar, traçar mais alguns pontos, mas nosso tempo é curto, mas tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de discutir melhor esse tema. Agradeço a atenção de todos, a presença também. Espero que vocês saiam daqui encantados com esse evento e com a matéria, porque eu costumo dizer que nós temos uma função social muito importante ao atuarmos nessa área, porque nós estamos ajudando a urbanizar a nossa cidade e, além disso, que uma frase que eu carrego sempre comigo, é que nós não estamos entregando um simples produto, nós estamos entregando o sonho da casa própria de várias famílias. Então, nada mais justo do que a gente trabalhe com amor, com dedicação e com segurança, porque é uma realização pessoal a entrega de um empreendimento de uma forma mais segura para o nosso cliente. Então, vou passar a palavra para minha colega Mariana, que vai tratar da forma de regularização desses tipos de empreendimentos trazidos pela nova lei. Obrigada a todos pela atenção. Bom, uma vez conceituado, eu vou passar a palavra para a Mariana, que ela vai tratar dos aspectos de registro desses empreendimentos, da regularização. Boa tarde a todos. Vou começar brevemente logo, porque 15 minutos é pouco tempo para muito que a gente tem que falar. Então, o objetivo agora é que a gente trate um pouco da aplicação prática do Instituto, de como é que a gente pode levar o condomínio de lotes, e vou abordar um pouquinho do loteamento de acesso controlado também, para levá-lo à prática, porque hoje nós não temos esse instituto, pelo menos generalizado no país, aplicado ainda à luz da lei federal. Nós temos o condomínio de lotes aplicado à luz de lei municipal. E vamos tratar um pouco sobre essa aplicação.
eu tive a oportunidade, junto com uma colega minha, Tiana, levanta a mão aí, Tiana, que é arquiteta, trabalha comigo há 6 anos na consultora. Tivemos a oportunidade de iniciar algumas discussões junto à Prefeitura do Recife para tentar legalizar um empreendimento novo à luz dessa legislação de condomínio de lotes. Então, o que eu trago é um pouco também dessas discussões, do resultado dessas discussões junto à Prefeitura e junto ao Pelópio da Silveira também, que foram iniciadas, estão em andamento, nada concluído ainda, e assim, porque realmente é tudo muito novo, tá? Então, o foco é regularização imobiliária em relação ao condomínio de lotes. Vou iniciar tratando um pouco sobre parcelamento de solo urbano. A lei de loteamentos, ela prevê 2 formas de parcelar o solo urbano. Loteamento, que pressupõe a abertura de vias públicas, e o desmembramento, que não pressupõe a abertura de vias públicas. Eu trouxe para ilustrar o que seria, para vocês entenderem com mais facilidade. O desmembramento é simplesmente você pegar um imóvel e dividi-lo em 1, 2, 3, enfim, quantas partes couberem dentro dos limites legais, certo? E ele não pressupõe, como vocês podem observar, a abertura de vias públicas. É uma simples divisão do imóvel. O loteamento tradicional, que é o loteamento da lei 6766 original, ele pressupõe a abertura de vias públicas, que são essas vias que vocês podem observar aí tranquilamente. Você observa que ele é realmente o tradicional, não é murado, é o loteamento em que nós abrimos as vias públicas. Então, no loteamento tradicional, quais são os aspectos importantes de regularização? Para que a gente possa aprovar o projeto junto à Prefeitura, é necessário que nós façamos obras, algumas obras que tragam uma infraestrutura para aquele loteamento. Isso a legislação prevê. Então, é necessário, de fato, prever nesse projeto quais obras serão realizadas para que a Prefeitura aprove o projeto de loteamento. Outra característica é que o projeto precisa detalhar os lotes. Óbvio, né? Porque nós vamos aprovar os loteamentos, precisamos saber quais são as dimensões, as características daqueles lotes. E, com o registro do loteamento, como nós vimos, abrem-se vias públicas. Então, a gente abre as vias públicas na prática e, com o registro imobiliário do loteamento, essas vias, que tornam-se públicas, passam à propriedade da Prefeitura, do município. Antes, eram imóveis privados. Ele era um imóvel completamente privado e as vias passam a ser públicas. E, como a Andressa também já explicou, não há áreas de uso comum. Nós temos lotes que são unidades autônomas que têm matrícula imobiliária própria, vida própria, sem vinculação alguma com os demais lotes. Então, isso é uma grande diferença em relação ao condomínio de lotes. E, como eu disse, são unidades autônomas e, a princípio, o loteamento tradicional não permite que seja murado. Não é permitido fazer um controle de acesso, porque as vias são públicas, certo? E, diante da realidade do mercado, nós sabemos que a legislação ela sempre é atrasada, né, em relação às práticas de mercado. E, nessas práticas de mercado, os empreendedores, diante da necessidade de segurança pública, que não é assegurada pelo poder público, diante de alguns anseios de mercado, começou-se a se praticar a criação desse loteamento fechado, que vem a ser simplesmente um loteamento, um projeto normal de loteamento aprovado junto à Prefeitura, à luz da Lei 6766, e que, com o ato administrativo municipal, se autoriza o fechamento desse loteamento em muros, com muros, para se dar esse aspecto de segurança jurídica, para dar o isolamento ao empreendimento, enfim, atender esse anseio do mercado. Basicamente, o doutor André vai falar muito melhor do que eu, só vou falar assim, citar que cria-se uma associação de moradores. Então, quando a gente aprova esse tipo de loteamento, a gente consegue o ato administrativo municipal para fechar a venda desse tipo de empreendimento. Nele se pressupõe a adesão desses adquirentes a uma associação de moradores, que vai regular o uso daquelas áreas comuns, que não são consideradas equipamentos públicos, são consideradas áreas de uso daqueles adquirentes do loteamento fechado. Esse tipo de loteamento fechado, à luz da 6766, ele é muito questionado, foi muito questionado, porque não existia nenhum tipo de amparo legal para praticá-lo, porque discutiu-se muito, e a Andressa já explicou, que o ato administrativo municipal não poderia isolar, ou seja, privilegiar um particular em detrimento do bem público, certo? E antes de passar até para condomínio de lote, à luz da lei federal, alguns municípios editaram leis para regularizar o condomínio de lotes, porque o loteamento fechado trazia, e traz ainda, muita insegurança jurídica, porque discutiu-se muito na doutrina e na jurisprudência que esse loteamento ele
seria, entre aspas, ilegal. Há discussão assim, há posições doutrinárias favoráveis e contrárias. Mas discutiu-se tanto que alguns municípios, nos quais se pratica muito o loteamento, editaram leis para que o município pudesse aprovar condomínio de lotes, e não mais um loteamento fechado. Ou seja, a lei municipal legislou permitindo que, vamos pensar num prédio, o que é um condomínio edilício? Um condomínio edilício é um edifício, que é o que a gente mais conhece, um edifício em que os apartamentos são as áreas privativas, não é isso? E que nós temos áreas comuns, o hall, né, onde está o elevador, embaixo a portaria, então são áreas comuns e áreas privativas. Um condomínio edilício simplesmente é isso, um imóvel dividido em áreas privativas, às quais se vinculam as áreas comuns. Basicamente isso. E, diante dessa insegurança jurídica do loteamento fechado, os municípios criaram esse instituto de condomínio de lotes, simplesmente a nível municipal, certo? E o que vem a ser o condomínio de lotes? Eu tenho um lote que está vinculado a uma área comum. Esse lote nada mais é do que uma área privativa, tal qual o apartamento, que vai se vincular às áreas comuns, que são os equipamentos daquele empreendimento, tal qual um hall, tal qual uma portaria. Então, basicamente isso. É como se nós estivéssemos horizontalizando aquele prédio que a gente conhece como o condomínio edilício mais tradicional. Só que, também, essas leis municipais foram questionadas judicialmente. Houve uma pacificação desse entendimento em relação às leis municipais, mas nem todo município possui uma lei que autorize a criação de condomínio de lotes. E aí a lei federal veio para atender este anseio do mercado, a fim de regularizar esse instituto que vinha sendo praticado em alguns municípios, mas não de maneira generalizada em todo o país. E agora o condomínio de lotes ele existe a nível federal, lei federal, e pode ser praticado. E aí eu trago para vocês alguns artigos do Código Civil, porque a legislação mudou o Código Civil e mudou a lei de loteamentos também. Tá rápido? Vocês estão entendendo? Tá bom? E aí, no Código Civil, basicamente, prevê-se que o loteamento, o condomínio de lotes, ele tem propriedade exclusiva e propriedade comum, que é o que eu já expliquei. O apartamento, propriedade exclusiva, a área comum do prédio, o hall, seria essa propriedade comum. Existe o conceito de fração ideal também, porque é um condomínio. Então, aquele lote ele tem uma fração ideal equivalente no terreno. Então, a ele equivale uma fração ideal também. E aplica-se também a legislação de condomínio edilício, no que couber, ao condomínio de lotes. Esse no que couber, quem sabe o que é, né? O que é que cabe? A gente vai ver nos próximos anos. E ele cita só esse parágrafo em relação à incorporação imobiliária, porque os institutos estão muito fundidos. Geralmente se institui o condomínio de lote para alienação. Então, é muito difícil você entender condomínio de lote sem vinculação à incorporação imobiliária, porque geralmente é um empreendedor que faz esse tipo de empreendimento. E a Lei 6766 também foi modificada para prever que o lote também pode ser uma unidade imobiliária integrante de um condomínio de lotes, certo? E prevendo também a possibilidade de se instituírem limitações administrativas para a aprovação do projeto do condomínio de lotes. Que limitações são essas? Também não sabemos. A gente vai ter que aguardar a regulamentação municipal. E alguns aspectos importantes da regularização do condomínio de lotes é que ele difere daquele condomínio de casas da lei de incorporação. Por quê? No condomínio de casas, nós precisamos aprovar um projeto de construção. Eu preciso, junto à prefeitura, dizer, prefeitura, eu vou construir naquele lote casas com tais e tais e tais especificações. No caso do condomínio de lotes, eu simplesmente aprovo um projeto prevendo dimensões de lotes. O que eu vou construir em cada lote daqueles é algo que eu posso discutir depois, junto à prefeitura. Então, é diferente. Como eu disse, os lotes são unidades condominiais que se vinculam a uma fração ideal. Passando rapidamente, tem que se instituir um condomínio, tem que ter instituição de condomínio, convenção de condomínio, abre-se um CNPJ, tem que se eleger um síndico, é como um condomínio edilício normal. E existe a possibilidade de murar o condomínio e controlar o acesso também, isso passa a ser regra e não algo ilegal. Agora, também, no ato da aprovação do projeto junto à prefeitura, é possível que a prefeitura estabeleça algum tipo de limitação administrativa
que limite isso aí, que de repente não permita murar totalmente o empreendimento. Por exemplo, no empreendimento que a gente estava discutindo junto à prefeitura, muito se discutiu sobre abrir os muros desse empreendimento para o município, para que o empreendimento também traga benefícios para o município. Hoje o conceito urbanístico, Sandra, melhor do que eu, sabe falar isso, né? Os conceitos de direito urbanístico pressupõem isso, né? A abertura não só dos empreendimentos, dos imóveis, para que isso viabilize a segurança nas vias públicas. E a gente discutiu muito isso junto à prefeitura, era um dos assuntos que eles batiam muito, assim, eles não queriam que fosse murado, eles não queriam que a fachada fosse completamente fechada, tinha que ser algo aberto para permitir o acesso da população. E aí, pensando em nós, advogados que atuam na área, que pensam que são advogados que militam para empreendedores, eu trouxe um cronograma para vocês rápido de uma implantação de um condomínio de lotes. Basicamente, a gente pensa na aquisição do terreno, faz a prospecção e adquire. A gente tem que elaborar o projeto e aprovar esse projeto junto à prefeitura, levar isso a registro imobiliário e, por fim, realizar as vendas. Tá? Então, em cada uma dessas etapas, eu trouxe alguns aspectos de problemas, são problemáticas. Tá? Então, em relação à aquisição do terreno e elaboração do projeto, nossa função, basicamente, é fazer a due diligence, dizer para o empreendedor, ó, esses são os riscos durante a aquisição do imóvel, esses são os riscos que você vai ter se você seguir por esse caminho com um condomínio de lotes. E a gente não tem hoje como emitir um parecer jurídico completamente seguro, porque nós não sabemos como isso vai ser aplicado no dia a dia. Então, hoje, nós dizermos para o nosso cliente que ele pode, tranquilamente, regulamentar aquele empreendimento que ele está pensando para aquele lote com o Instituto de Condomínio de Lotes, não é algo tão certo. A gente não tem tanta certeza de como isso vai ser aplicado. Então, isso traz um transtorno para a gente, né, em relação à emissão desse parecer, dessa análise, dessa due diligence. Outro transtorno é para o arquiteto, que vai colocar o quê no projeto? A gente não sabe ainda. Então, tem que existir essa regulamentação municipal também, já nessa etapa 3 de aprovação do projeto. Quais são os parâmetros urbanísticos que vão ser utilizados para a elaboração desse projeto? Nós discutimos muito também também junto à Prefeitura do Recife, onde é que esses parâmetros vão ser definidos. Porque uma coisa é o potencial construtivo do lote como um todo, e os afastamentos, etc. Mas quais são as limitações que os lotes individualizados, depois que eu instituir o condomínio, vai ter? Eu posso alocar o potencial construtivo de toda a gleba em um lote só? Não, provavelmente não, mas assim, a gente não tem ainda essa certeza. E aí é um problema. Em relação ao registro imobiliário, nós não temos código de normas que trate sobre isso aqui em Pernambuco. Há código de normas em alguns estados que tratam de condomínio de lotes naqueles municípios em que há legislação que cria esse tipo de condomínio, mas aqui nós não temos. E nós não sabemos ainda se os requisitos que vão ser exigidos para registro vão ser os da lei de incorporação ou da lei de loteamentos, ou uma fusão dos dois. Hoje a gente tem uma orientação do IRIB para registro imobiliário de condomínio naqueles municípios que têm legislação editada, e eu vou trazer para vocês essa orientação do IRIB, e eu acredito que os registradores vão seguir essa orientação, mas não apenas dessa forma. Eu acredito que vai ser o rol de documentos que o IRIB hoje indica, mais o que prevê a lei de incorporação imobiliária. É o que eu acredito que vai ser. Em relação às vendas, o grande problema é até que ponto a convenção de condomínio pode limitar o que eu posso construir dentro do lote, no meu condomínio de lote. Isso pode gerar ações judiciais futuras, porque os adquirentes podem se sentir prejudicados de alguma forma se a convenção limitar demais o que eu posso construir. E aí, seguindo com o registro imobiliário, isso aí é um passo a passo que o IRIB traz, que ele indica para os condomínios de lote, para registro dos condomínios de lotes, rapidamente. Primeiro se registra na gleba original a incorporação imobiliária, em seguida a instituição do condomínio de lotes, posteriormente a averbação das obras de infraestrutura que têm que ser realizadas, ou seja, o habite dessas obras, o registro da convenção de condomínio no livro auxiliar e a comunicação disso na matrícula da das matrículas dos lotes e, por fim, os atos normais de averbação e de registro que vão incidir sobre as matrículas, as alienações, eventuais ônus, a comunicação da convenção de condomínio. E esse aí é o rol de documentos hoje que o IRIB indica, que ele indica para que os registradores exijam para registrar os atuais condomínios de lotes aprovados nessas leis municipais. Então, basicamente, um requerimento oficial, requisitos, apresentar o projeto arquitetônico com também alguns requisitos
tem que ter um responsável técnico, ele pede apenas a certidão de corpo de bombeiros, aí é que eu acho que não vai se limitar apenas a isso, que eu acho que nesse 3 aí vai vir todo aquele rol de certidões da lei de incorporação. Também a RT e o CREA do responsável técnico, um memorial descritivo com algumas exigências específicas. Ele indica, inclusive, o site de um registro de imóveis, que traz um texto pronto já do que é que precisa conter nesse memorial descritivo. Então, é um norte para a gente que vai tentar regularizar os empreendimentos, à luz dessa orientação do IRIB. E, por fim, a convenção de condomínio. Rapidamente, sobre o loteamento de acesso controlado. É um loteamento normal, aprovado à luz da Lei 6766, em que se consegue um ato administrativo para fechamento dos lotes, do empreendimento. Qual é o grande problema? É vedado o impedimento de acesso a pedestres ou condutores de veículos que sejam identificados ou cadastrados na portaria. Então, como é que eu vou controlar o acesso dessas pessoas? Se eu vou fechar o empreendimento para garantir segurança jurídica, quer dizer que se eu chegar lá com RG e dizer, ó, meu nome é Mariana, eu posso entrar aqui. Então, basicamente, o que a legislação diz é isso pode trazer insegurança e incertezas para o empreendimento. Alguns aspectos de regularização eu já falei, que é a aprovação do loteamento, o ato administrativo, os equipamentos e vias permanecem públicos, é como o loteamento tradicional, não há privatização disso. E vou passar também rápido, porque meu tempo já foi, né? Rapidamente, o que existe hoje? Como é que a gente pode regularizar? Nós temos duas situações. Os loteamentos que hoje são regulares, ou seja, que estão averbados na matrícula imobiliária e aprovados na prefeitura, tá? Eles podem ser transformados em condomínio de lotes apenas se o município desafetar as vias e equipamentos que são públicos. Para isso, eu preciso de uma lei. Acho que a gente não vai conseguir isso, acho muito difícil, né? Ou no caso de eles já tiverem sido aprovados como condomínio de lotes à luz das leis municipais, que eu já falei que existiam. Então, basicamente, nesse segundo caso aí, a lei federal simplesmente ratifica o que já está registrado, né? Acho difícil essa parte da afetação, não acredito que isso vai acontecer. E transformar em loteamento de acesso controlado também é muito simples. Eu tenho um projeto aprovado, registrado, basta eu conseguir o ato autorizativo municipal. Já é um loteamento de acesso controlado. O que já foi aprovado assim, já é um loteamento de acesso controlado. E para os irregulares, ou seja, para o que não tem registro imobiliário, a gente transforma em condomínio de lotes se a gente aprovar o projeto conforme os requisitos da lei, que nós não sabemos quais são ainda, porque a gente vai precisar dessa regulamentação municipal. E se a gente promover esse registro imobiliário, né? Então, a gente tem que aprovar o projeto, reaprovar o projeto do loteamento, junto à prefeitura, de acordo com os novos requisitos, e levá-lo a registro. A gente transforma em condomínio de lotes. E em loteamento de acesso controlado, se o loteamento for registrado normalmente no cartório de imóveis e a gente obtiver o ato administrativo municipal. Mas, como eu disse, a lei é omissa, a gente não sabe o que vai vir pela frente, e as discussões vão ser grandes ainda. A gente precisa positivar as regras nos códigos de normas e a gente precisa ter leis municipais regulamentando como a gente vai aprovar esses projetos. Porque, vivenciando esse caso prático, em que a gente discutiu com a prefeitura, basicamente, a gente vai ter, nesse caso prático, que definir todas as premissas de aprovação, porque não há lei municipal que regulamente a aprovação. Então, a gente carece dessa lei. Tá? Foi isso. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Enquanto boto a minha apresentação, vou dando boa tarde. Espero que estejam gostando do evento. Queria agradecer ao AB Pernambuco. É uma honra muito grande estar aqui. Faço isso na pessoa da doutora Emília Belo. Tenho aqui amigos na plateia, Bernardo Kese, enfim, tanta gente querida. E, como vocês viram, esse tema do condomínio de lotes não é simples, né? Não é simples, isso é uma questão que já existe no Brasil, na verdade, há muitos anos, né? Você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde sempre se fez com muita naturalidade o condomínio de lotes. E você tem, em contrapartida, São Paulo, onde o titular do cartório que registrou um condomínio de lotes antes da 13465 perdeu a delegação do cartório. E, enfim, então, a Lei 13465 inseriu no Código Civil o artigo 1358-A, veio em muito boa hora, porque se ela sozinha não resolve os problemas que ainda temos que enfrentar, pelo menos já nos dá um norte, né? Finalmente temos, de forma explícita, na legislação federal, a previsão da figura do condomínio de lotes. E aí,
eu, aproveitando o que já foi dito aqui, eu quero fazer um zoom out nas palavras do Bernardo, né, que eu gostei muito dessa expressão, para a gente fazer partindo da distinção entre condomínio de lotes e o loteamento clássico, a gente entender um pouco dessa situação envolvendo a associação de moradores. Segurança. Vai ser novidade. Né? E como é que a gente consegue fazer isso sem depender do poder público? Estão gravando, isso vai ser gravado, né? Vamos passar. Não, o cara está abaixo do santo, né? Está fazendo a apresentação. E como é que eu obtenho isso, né? Todos esses elementos sem depender do poder público? Pronto, eu preciso de investimento público, investimento permanente, isso requer dinheiro. E como é que eu arrecado eu vou ter um treco aqui, né? E como é que eu consigo arrecadar o dinheiro necessário para tudo isso? Que veículo eu utilizo? Assembleia do Reino de Deus, né? Então, eu tenho 2 modos de fazer isso. O primeiro modo é o condomínio de lote, né? O condomínio de lotes agora previsto na lei, no artigo 1358-A, né, do Código Civil, e na figura do condomínio de lotes eu tenho unidade com fração ideal, como Andressa e Marina já ressaltaram. O terreno e as vias de circulação, elas são propriedade privada, elas pertencem aos condôminos, não são propriedade pública. Eu tenho a obrigação, o próprio terreno, de pagar as cotas condominiais, tal como no condomínio edilício clássico. A gente vai ver no organograma mais à frente que o condomínio de lotes é condomínio edilício. E o que eu tinha até então, né, era o problema, porque eu dependia de uma lei municipal específica que me autorizasse a fazer naquele município um condomínio de lotes. Então, eu tive um caso no Rio de Janeiro, por exemplo, que era um empreendimento em 3 fases. A primeira fase eu fiz condomínio de lotes porque a prefeitura autorizou. A segunda fase eu fiz condomínio de lotes porque a prefeitura autorizou. Na terceira fase já tinha mudado de secretário. E aí ele falou, não, eu não gosto de condomínio de lotes, tem que ser por loteamento. Então era essa coisa meio esquizofrênica, né, já que você não tinha previsão na lei federal. Bom, e o segundo modo de viabilizar essa arrecadação, qual seria? No loteamento clássico, o que eu vou utilizar? Né? E aqui eu trouxe essa imagem até para vocês visualizarem bem a diferença, né, entre uma matrícula de um lote em condomínio e de um lote em loteamento. Reparem ali no amarelinho, que eu estou indicando, olha, a fração ideal. Então, é muito fácil de eu distinguir. Basta olhar a matrícula. Se eu enxergo no caput da matrícula a fração ideal, eu já posso, de pronto, concluir que eu estou diante de um condomínio de lote. Vamos lá. Vamos com tudo. Passa mais. Pronto. E aí, no condomínio de lote, surge necessariamente a figura da associação de moradores. Porque no loteamento clássico, porque o loteamento, ao contrário do condomínio edilício, ele não tem a atribuição de um CNPJ. Eu não tenho CNPJ de loteamento. Então, eu preciso de CNPJ para viabilizar isso. E como é que eu faço isso? Eu faço isso criando uma associação de moradores. E essa foi uma solução que veio sendo adotada ao longo de décadas, década de 80, década de 90, e isso mostrava muitas vantagens, porque a associação de moradores tem personalidade jurídica, ela tem CNPJ e contabilidade, ela tem conta bancária e, melhor de tudo, ela não paga impostos, né? Então, como ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela não está sujeita à tributação normal das demais pessoas jurídicas. Mas qual é o problema desse modelo? O problema é que a associação, como eu acabei de falar, ela não é um condomínio edilício. No condomínio, todos os condôminos são, por força do artigo 1336, inciso 1, que replicou o que já havia na 4591 de 64, todos eles são obrigados a contribuir com as cotas condominiais. Mas, em um loteamento, o estatuto dessa associação ele só obriga quem?
a quem se associou, a quem se associou. E ninguém pode ser obrigado a se associar ou a manter-se associado, porque está lá na Constituição, no artigo 5º, que diz claramente que você não pode obrigar uma pessoa a se associar ou manter-se associado. Pois bem, vamos nessa. Isso, mais um, pronto. Qual foi a saída encontrada? Qual foi a saída encontrada? Vedação ao enriquecimento sem causa. O que as associações em juízo começaram a argumentar? Olha, esse cara aqui não é associado, não preciso que ele se associe. Agora, ele não pode receber todos os benefícios dos serviços que a associação presta, valorização do imóvel, limpeza, segurança, isso custa, e ele tem que participar desse rateio, porque se ele não participa, ele está se enriquecendo sem causa. E isso, efetivamente, funcionou por muito tempo. Os tribunais, de forma amplíssima, aceitaram essa teoria e, ordinariamente, condenavam os moradores não associados a participar desse rateio. Até que, né, a coisa começou a desandar. Isso aconteceu em fevereiro de 2005. E o que aconteceu nessa data? No STJ, houve julgamento de embargo de divergência, cuja função é justamente harmonizar a jurisprudência naquele tribunal superior, né? Onde, como vocês podem ver em destaque, o tribunal, por maioria, decidiu que essas despesas não podem ser impostas a morador não associado. Isso, contudo, foi uma coisa pontual. Você tinha o STJ, que passou a entender dessa maneira, mas nos estados o que se via eram julgados sempre favoráveis às associações de moradores. Vamos lá. Agora vamos passar rápido. Isso foi assim, os anos foram passando, 2007, 2008, 2009, 2010... Até que em setembro de 2011, estourou a primeira bomba sobre as associações de moradores. Lá no STJ, no recurso extraordinário, julgado pelo ministro Marco Aurélio Melo, a turma decidiu que descabe, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou proprietário de imóvel que a ela não tenha aderido. O STJ diz, associações de moradores, vocês não podem cobrar. Ainda assim, 2012 chegou, os acordos continuaram sendo favoráveis às associações nos tribunais estaduais, 2013, 2014, até que em março de 2015... Vamos lá. Em março de 2015, pronto, uma bomba atômica sobre as associações. Por quê? O que aconteceu em março de 2015? O STJ, num recurso repetitivo, pronto, com base no então vigente 543 do CPC, que é o atual 1036, ele reafirmou aquela tese de que as associações não podem cobrar. E desde então, nos tribunais estaduais, a jurisprudência se inverteu. As ações que até então vinham sendo julgadas procedentes passaram a ser rejeitadas. O Brasil, que estava assim, ficou assim, sob o ponto de vista da associação. Estou me sentindo mágico, né? Eu faço isso aqui, a coisa vai mudando. Às vezes a mágica falha, né? Bom, e então o que tem em andamento desde então em relação a esse assunto? Né? No STF há um recurso especial, um recurso extraordinário, relatado pelo ministro Toffoli, onde já se foi reconhecida a repercussão geral, mas ainda não foi julgado. Ele está pendente de julgamento e não se sabe precisamente quando esse recurso será apreciado pelo plenário. E o que está sendo feito para resolver esse problema? Você tem duas frentes de solução. A primeira frente é no próprio recurso extraordinário que vocês acabaram de ver. Você tem associações relevantes como a ELO, Secov São Paulo, a FanRio, que requereram e obtiveram autorização para funcionar no processo como amicus curiae.
Eles estão atuando fortemente nesse processo, dando as suas razões em relação a essa matéria. E já conseguiram, nesse recurso, um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, né? Então, a PGR já se manifestou nesse recurso favoravelmente à pretensão das associações, dizendo que isso não viola o artigo 5º da Constituição Federal. E a segunda frente? A segunda frente veio com a 13465. A 13465 inseriu na Lei de Loteamentos o artigo 36A. Esse artigo, eu diria, ele está escrito em alemão, porque é difícil entender o que está ali. Mas, em suma, o que eles querem dizer, em suma, o que eles estão querendo dizer com isso... Olha, eu estou fazendo mágica aqui no estranho, tá? Eu vou ficar assim que nem maluco, ó. Depois eu explico. Mas, em suma, o que eles querem dizer é que a atividade dessas associações de moradores se equivale à atividade de administração de imóveis e que o contido no Estatuto obriga a todos os moradores. Vamos voltar a falar disso. Será que isso é suficiente? Por quê? Por quê? Porque em relação à primeira frente, que está lá com o ministro Toffoli, quem vai participar desse julgamento, 4 dos 11 ministros que participarão desse julgamento, participaram do julgamento lá em 2013, que por unanimidade rejeitou a pretensão da associação. Isso significa que será preciso que esses 4 ministros mudem de opinião, porque se eles mantiverem a sua opinião de 5 anos atrás, isso significa que seria preciso convencer 7 dos 6 ministros restantes. E isso, obviamente, não é uma missão nada fácil, considerando, inclusive, que toda a jurisprudência nacional vem julgando a questão em desfavor das associações. E o problema da segunda frente é que a Lei 13465, nesse artigo 36A, em vez de criar uma obrigação próprio terreno para o dono de terreno nessas situações, ele foi pelo caminho do Estatuto. E, então, esse artigo, como uma regra, estando numa norma infraconstitucional, será que eu resolvo o problema com a vinda desse artigo, se o que o STF está analisando é uma questão constitucional? Porque se o STF entender que isso viola a Constituição, de que vai me adiantar o artigo 36A? Provavelmente ele será rejeitado pelos juízes, assim como vem sendo rejeitada a tese da vedação ao enriquecimento sem causa. Bom, então, essa solução não se aplica aos loteamentos já implantados. E a questão é, o que mais pode ser feito diante de todo esse quadro? Bom, em relação aos loteamentos já implantados, é bom a gente se lembrar que existe um artigo lá na Lei 6766, já há muitos anos, desde a sua origem, que diz que o adquirente da propriedade loteada sucede o transmitente em todos os direitos e obrigações. Então, muitas vezes o que se faz, o que existe, é uma previsão lá no memorial do loteamento, trazendo essa obrigação de contribuir para as despesas. Isso significa o seguinte: a obrigação de participar do rateio das despesas, ela não se justificaria mais no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, e sim no artigo 29 da Lei 6766. Então, existe sim uma fonte legal que estabelece essa obrigação de participação. E isso não é coisa da minha cabeça. Vamos passar mais um slide. Nós temos, após o julgamento, desse julgamento de março de 2015 pelo STJ, o STJ voltou a analisar um caso dessa natureza e ele foi bem claro. Não, volta um, por favor. Ele foi bem claro e disse o seguinte: olha, aqui a causa de pedir é diferente. Eu não aplico essa tese quando a causa de pedir é o que se constou
do registro do contrato padrão da promessa de compra e venda. O fundamento não está no Estatuto da Associação, está nos registros daquele loteamento. Então, a primeira coisa é verificar o que constou desse registro. E, para os novos loteamentos que não forem um condomínio de lotes, é preciso criar essa obrigação. E como eu faço isso? Eu faço isso estabelecendo um direito real que possa estabelecer um gravame sobre cada um desses lotes. E um gravame que vai obrigar não só o adquirente desse lote, aquele cara que foi lá no stand de vendas da loteadora, como também o segundo adquirente, terceiros adquirentes e assim por diante, quem a qualquer tempo viesse a titularizar aquele lote. E esse gravame, ele adviria de uma servidão. Por que de uma servidão? É que o artigo 1378, que prevê hoje a figura, o direito real da servidão, ele diz que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente. Isso significa dizer que, quando eu falo em utilidade, eu estou dizendo que a servidão, ela será um tipo aberto, porque o que eu preciso caracterizar é a utilidade a favor do titular do imóvel dominante. Ela está prevista em lei. Ela vai gerar a obrigação próprio terreno, que vai obrigar quem for o proprietário daquele imóvel, e ela vai ter a característica, como um direito real, da ambulatoriedade. E como é que eu crio essa servidão? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente vou pegar a gleba a ser loteada, eu vou separar um pedaço, vou destacar dessa gleba um pedaço, fazer um desmembramento primeiro. Feito esse desmembramento, o empreendedor ele vai fazer uma doação dessa área desmembrada, que geralmente vai ser a administração da associação, e ele vai doar para a associação já constituída esse imóvel, que então passará a ser de propriedade da associação. E então eu gravarei toda a área que está em vermelho com a servidão. Essa área toda vai ser o imóvel serviente, e aquele pedacinho amarelo vai ser o imóvel dominante. E aí, quando eu faço o registro do loteamento e surgem todos os lotes, eles já nascerão gravados com essa servidão. Eu olhando a matrícula de cada um desses lotes, né, eu vou enxergar ali a servidão. A servidão que prevê a obrigação do titular daquele imóvel de reembolsar o titular do imóvel dominante, quem é? A associação dessas despesas. Então, não tem nada a ver com o estatuto. Então, essa é uma maneira simples, né? Ela é eficaz, porque ela está prevista em lei, não se está inventando a roda com isso. E que se está criando, isso seria mais uma ponte na busca de segurança jurídica, na luta pelo desenvolvimento sustentável das cidades e por um mercado de loteamentos mais desenvolvido. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês, dar esse zoom, e aí a gente agora, na área das perguntas, vai ter a chance de entrar em outras questões. Muito obrigado. E obrigado por aturarem isso aqui, né, sem parar. Né? Pessoal, antes de dar prosseguimento e partir para as fases das perguntas, eu queria registrar aqui a presença de Dr. Sérgio Paulo, Luiz Mário Moutinho, Dr. Melissa Lube, Alexandre Gomide e o presidente da OAB de Jaboatão, Maciel. E aí ficou mais, com a plateia dessa, ficou mais pesada, mais difícil as próximas apresentações. Eu vou, antes de franquear para vocês, eu queria fazer algumas perguntas.
Eu não vou me alongar muito para dar a oportunidade de vocês, mas uma especificamente para doutor Abelha. Não precisa. Em relação ao condomínio de lotes, o senhor tem alguma informação que algum empreendimento Brasil já foi concebido sobre a nova lei? Não, sobre a nova lei há já alguns empreendimentos em fase de aprovação, né? Inclusive tem um no Rio Grande do Norte que eu e Bernardo Kese nós assessoramos, que vai ser um grande condomínio e uma característica interessante é que, apesar de ser um condomínio edilício, de lotes inclusive, mas não só de lotes, todas as ruas desse condomínio, apesar de serem propriedade privada dos condôminos, elas serão de uso público. Então, vejam, o simples fato de você estar adotando a estrutura jurídica de um condomínio, isso não é incompatível, né, com a busca do novo urbanismo, de regras mais modernas, de cidades, do uso mais inteligente das cidades. Então, nada impede que, apesar do empreendimento ser um condomínio de lote, que o poder público, né, dando aso a sua lei de zoneamento, enfim, as suas regras de edificações, que ela imponha àquele empreendimento, a despeito de não ser ele loteamento, certas medidas, certas restrições urbanísticas, de modo a preservar, né, as características do urbanismo. E agora, vou provocar aqui a colega Mariana. Considerando a apresentação e considerando agora o que acabou de ser dito, me surge uma dúvida em relação à regularização do condomínio de lote aqui, se haveria a necessidade de, primeiro, eu instituir um loteamento, com base na 6766, e, em seguida, instituído o loteamento, um lote daquele, eu fazer um condomínio de lotes. Há necessidade de, primeiro, eu instituir o loteamento para derivar para um condomínio de lotes, eu posso partir direto para o condomínio de lotes? Na verdade, não há necessidade de você aprovar um loteamento junto à prefeitura para, posteriormente, instituir ou aprovar um condomínio de lotes. A aprovação junto à prefeitura já é do próprio condomínio de lotes, com os requisitos específicos do condomínio de lotes e não do loteamento tradicional. Há quem entenda que o condomínio de lotes é uma forma de parcelamento do solo urbano. Do meu ponto de vista, não é, porque as formas de parcelamento do solo urbano são expressamente previstas em lei, que são o loteamento tradicional e o desmembramento. O condomínio de lotes é um tipo de condomínio edilício, então ele não implica em parcelamento do solo urbano. Então, portanto, não há necessidade de se aprovar o loteamento anteriormente e, posteriormente, se instituir o condomínio de lotes. A aprovação já é e o registro já é de um condomínio de lotes. Andressa. E durante essa instituição do condomínio de lote, pode o empreendedor alterar um projeto que já foi aprovado? Aprovado e regularizado no cartório de registro de imóveis, Isso. que você fala? Isso. Não, a lei prevê expressamente que esse projeto só poderá ser alterado com a anuência dos adquirentes dos lotes e com a posterior aprovação da prefeitura, porque esse novo projeto alterado deve ser averbado na matrícula do terreno, né? Então, exatamente. Então, é bem expresso isso. É muito óbvio, mas algumas incorporadoras têm o condão de realizar alguns ajustes sem a anuência dos demais, mas a lei é expressa quanto a esse tema. Bom, pessoal, vou dar a palavra agora à plateia. Fica à vontade aí para fazer pergunta. Para parabenizar vocês, pedir licença para poder colocar uma opinião em relação à pergunta que você fez, Mariana. Primeiro, parabéns, excelente, né? Sou suspeito para falar de André Abelha, as duas foram brilhantes, como todas as mulheres que passaram aqui, e o mediador fazendo muito bem o debate. Há um entendimento, e aqui eu queria dividir com todo mundo,
que o condomínio de lotes, ele, sim, concordo com você, que na 13465 ele reconheceu como um condomínio edilício, instituiu ali no Código Civil como um condomínio especial, mas, do ponto de vista de parcelamento, desde a Constituição de 88, que atualizou a Lei Federal 6766, há outras modalidades de parcelamento fora loteamento e desmembramento. É porque em algumas cidades do Brasil isso não é conhecido. Talvez em Pernambuco, por exemplo, isso não seja tão comum. Mas outras várias cidades elegem outras modalidades além desse loteamento e desmembramento. Inclusive, algumas cidades elegeram parcelar por condomínio. Esse parcelamento por condomínio pode resultar num processo de aprovação do parcelamento que culmine em um alvará edilício de um condomínio de lotes. Então, algumas cidades, elas fazem, inclusive, as duas aprovações juntas. Seja o parcelamento, seja o alvará de construção do condomínio, que pode ser edilício, no caso de casas, pode ser de lotes. Então, só pautando isso. E o divisor de águas foi a decisão do STF sobre o condomínio de lotes de Brasília. O STF disse que caberia ao município decidir se haveria a possibilidade de regulamentar modelos alternativos à 6766. Me perdoe a intervenção. Mas eu acho que é muito relevante colocar isso, porque é um evento dessa natureza, né? E a gente precisa sempre pautar essas ideias. Mas parabéns, sua exposição foi brilhante. Muito obrigado. Posso abusar, já que eu estou com o fone aqui? Obrigado. Olha, parece contradição, mas não é. Eu concordo com ambos. É que eu acho que há dois modos de você enxergar isso. Um sobre a ótica do urbanismo, outro sobre a ótica registral. Né? Sob a ótica registral, eu acho que hoje nós temos 3 modalidades de fracionamento da propriedade. No sentido de que, onde eu tinha uma só propriedade, portanto, uma só matrícula, eu vou passar a ter várias. Quais seriam hoje essas modalidades? O condomínio edilício. Quando eu instituo um condomínio edilício, que vai ter no mínimo 2 ou mais unidades imobiliárias, onde eu tinha uma só propriedade, eu passo a ter várias propriedades. Eu não aplico isso ao condomínio geral ou voluntário, porque ali eu tenho vários proprietários, mas não várias propriedades distintas. Então, onde eu tinha um só imóvel, eu passo a ter vários objetos de propriedade imóvel. Então, um é o condomínio edilício. 2, é novo, é o direito real de laje. Nós trouxemos aí mais um direito real sobre coisa própria. Então, quando eu instituo a laje sobre o imóvel, eu crio uma nova propriedade. Então, onde eu tinha ali um só objeto, eu passo a ter 2 ou mais. E a terceira modalidade de fracionamento da propriedade é o parcelamento. É o parcelamento previsto na Lei 6766, que se subdivide em loteamento e desmembramento. Então, sob o aspecto urbanístico, eu vejo também o condomínio de lotes como uma modalidade de parcelamento do solo, no sentido de se dividir fisicamente, né, o solo. Mas, sob o aspecto jurídico, eu vejo o condomínio de lotes, que é um condomínio edilício, como uma modalidade de fracionamento da propriedade, mas não necessariamente de parcelamento do solo. Então, sim e não, a depender da ótica com que você analisa essa situação, é como eu vejo, assim, pelo menos. Justamente, a gente está falando a mesma coisa. É uma opção do município reconhecer o condomínio de lotes como uma espécie de construção de natureza civil, que pode ser uma alvará de construção, ou uma forma de parcelamento. Que você tem uma gleba não urbanizada e que aí, ao invés de você fazer um loteamento, você já faça parcelamento por condomínio. Foi a opção de Florianópolis, urbanisticamente a gente está falando sim. Sem dúvida, é isso. E no cartório ele vai fazer um registro do parcelamento. O Francisco Rezende, inclusive, registrador de BH, ele defende que você deve fazer um R, parcelamento por condomínio, e em seguida fazer uma incorporação imobiliária, por exemplo. Você não faz alusão à 6766. É bem interessante essa conjunção desse urbanístico registral. Ou seja, ficam desafiando a gente o tempo inteiro a raciocinar coisa nova. Né? Muito bom, pessoal.
confusão toda surgiu antes, quando o pessoal dizia que aquele decreto era de que o incorporador equivale-se ao loteador. Aí surge a confusão, porque as pessoas, quando tinham que fazer um loteamento, que é a regulação municipal, usavam um condomínio de lotes para fazer visivelmente um parcelamento. Você pega 1 milhão de metros quadrados, você vai fazer parcelamento, você bota um condomínio de lotes, você não doa uma área pública, isso é sim bula 6766. Meu entendimento, o que o Código Civil fez foi reconhecer isso como condomínio edilício, tal qual se faz um condomínio de casas ou condomínio de prédio. Então, as mesmas circunstâncias de construção de um condomínio de casa e condomínio de prédio será a do condomínio de lotes da 3465, bastando que você tenha uma alvará de construção. Quem vai definir como isso vai ser aprovado é o município. Se ele vai tolerar o condomínio, primeiro ponto, se ele vai permitir o condomínio de lotes da natureza edilícia, quais são os parâmetros que ele vai, o tamanho do lote, a fachada, etc. Quais são a regulamentação que ele vai fazer isso. E pode ser, inclusive, por decreto, se ele já regulava os outros parâmetros construtivos que não sejam por lei, ou se ele vai permitir que o condomínio de lotes seja um parcelamento. E aí é uma figura mais incomum, realmente. Antes da 3465, os municípios vinham caminhando para reconhecer o condomínio de lotes não por parcelamento. A maioria era para reconhecer que é uma modalidade construtiva. Então, eu espero que eu tenha me feito entender. Na verdade, isso tem uma consequência prática muito grande, porque existem, na legislação municipal, há locais em que não é possível parcelar o solo. Então, se você objetiva regularizar algum tipo de empreendimento, utilizando o condomínio de lotes em uma área em que não é possível parcelamento do solo, se o município entender que condomínio de lotes é uma modalidade de parcelamento do solo, ali eu não posso utilizar esse instituto para regularizar o empreendimento. Então, assim, é polêmico. É, perfeito. E olha, essa discussão já existia antes do condomínio, não precisa nem ser um condomínio de lotes, você ter essa discussão. Tem um caso em Brasília que ocorreu isso, que não era possível desmembrar aquele terreno, porque estaria inferior ao módulo mínimo urbano, então você não poderia ter a criação de 2 lotes distintos. Então, em vez de desmembrar, em vez de parcelar, se instituiu um condomínio edilício. Então, você ia ter um prédio aqui, ia ter um outro prédio aqui. E o que se entendeu ali é que houve uma burla. Então, você não pode, a estrutura jurídica, ela não pode desviar da função urbanística. O fato de você estar instituindo um condomínio edilício de lotes agora, com a 13465, isso não te torna imune a regras de natureza urbanística, edilícia, enfim. Você não deixa de ter que observar tais regras. Essa é a grande discussão. Inclusive, o professor Menitá Chalub vai publicar, em breve, acho que ainda não foi publicado, deve estar sendo nos próximos dias, um artigo tratando exatamente disso, escrevendo sobre o condomínio de lotes e falando dessa questão. Porque, sobre o aspecto urbanístico, não há nenhuma diferença. A Andressa ressaltou. Você olha, você não consegue distinguir a olho nu se isso é um loteamento ou se é um condomínio de lotes. Então, por que eu teria uma diferença de tratamento sobre o aspecto urbanístico? Não faz sentido. André, somente para reforçar, aqui também tem essa situação, um loteamento que não poderia ser fracionado. A gente vê 2 condomínios sendo construídos com a mesma convenção, o que muda só o endereço, que um é A e o outro vira B, mas é seguindo essa mesma metodologia. Eu tenho uma última pergunta também em relação à taxa de condomínio, do condomínio de lotes, porque é muito fácil a gente entender a previsão da taxa de condomínio no condomínio edilício, porque a gente sabe que é em função da fração ideal, que é em função da área construída. Então, no condomínio de lotes, a gente tem apenas um terreno vazio, sem nenhuma construção associada a ele. E cada construção que for feita naquele terreno vai repercutir na área construída, que, consequentemente, repercute na fração ideal. E aí ia repercutir na taxa de condomínio. E aí a minha dúvida é, a instituição da taxa de condomínio necessariamente teria que ser em função da fração ideal, ou a fração ideal seria calculada em função do terreno nu? Como é que ia funcionar isso na prática? Bom, a pergunta é ótima. É que existe um senso comum de que a fração ideal deve equivaler à área construída, no caso de uma edificação, ou a área, agora do lote, no caso de um condomínio de lote. E, na verdade, nem a Lei 4591 dizia isso, nem o Código Civil diz. O que ele fala
é que a unidade tem que ter uma fração ideal a ela vinculada. Mas ele não diz como essa fração ideal será vinculada. Isso aconteceu por um breve período, quando veio o novo Código Civil, o legislador, por um equívoco, disse que ela deveria equivaler ao valor da unidade. Felizmente, isso durou só cerca de 1 ano e meio. Vem a Lei 10.934, isso é graças ao professor Melim Chalub, que está aqui, isso é coisa dele, e a gente vai e risca essa regra e a gente volta a vigorar a liberdade. É que nas incorporações, como a forma de cálculo da fração proporcional ao coeficiente de construção está previsto lá no quadro da NB, os incorporadores, por hábito, calculam proporcionalmente. Então, isso é o que a gente está habituado a ver, mas isso não é uma obrigação, não existe essa vinculação, não existe essa relação necessária jurídica. Então, ela pode ou não equivaler. Então, a própria lei é clara, a próprio coeficiente de despesa, ele pode ou não ser proporcional à fração. Então, são 3 conceitos jurídicos distintos: a área privativa, fração ideal, coeficiente rateio de despesa. Um não tem relação necessária com o outro, eles podem ou não se equivaler. Doutor André, só complementando também, a lei, o Código Civil modificado pela 13465 previu 2 critérios para o cálculo da fração ideal, né? Que ele pode-se utilizar o coeficiente construtivo como um parâmetro, pode-se utilizar a área do lote como um parâmetro ou algum outro critério definido. Exatamente. Na instituição prática, ele de disse, olha, é o que condomínio. você quiser. Ele foi expresso. Foi até Exato. bom ele dizer isso, Isso. porque se ele não dissesse, como existe esse senso comum, as pessoas iam achar que tinha que equivaler à área. E isso não é uma verdade. E, na verdade, se a gente pensar que a gente não sabe ainda como vai funcionar essa questão urbanística dessa aprovação, se eu tiver, por exemplo, potenciais construtivos diferentes alocados nesses lotes que compõem o loteamento, o condomínio de lotes, é injusto eu utilizar a área do lote como um critério de rateio da fração ideal. Porque se em um lote eu posso construir um prédio, porque eu coloquei lá o potencial construtivo maior, um gabarito maior. Em um outro lote, se eu puder construir apenas uma casa ou uma edificação menor, ela obviamente vai pesar muito menos em relação à área comum. Então, eu acredito que o critério tem que ser a justeza, assim, em relação ao cálculo. Isso, né? é que é mais difícil, porque o que é justo num condomínio pode não ser justo em outro, e o que é justo num condomínio em uma dada época pode se tornar injusto depois. Então, é dinâmico, não tem jeito. Mas o lado bom é que 2/3 dos condôminos, eles têm o poder de alterar esse. Então, a gente vê a ação, o condomínio entrando com a ação na justiça para alterar a fração do proprietário, porque ele mudou a área dele. Isso não faz o menor sentido. É muito mais fácil 2/3 se reunirem e altera. Passa a dizer que o coeficiente de rateio de despesa é proporcional à área privativa. Pronto, resolveu o problema. Eu não preciso mexer, eu não preciso e nem posso mexer na fração ideal dele, que isso diz respeito a direito de propriedade. Assembleia condominial. Senhores, a discussão está formidável, mas eu fui chamado a atenção. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse debate e vamos prosseguir para o próximo módulo.